Eu trouxe aqui minha mãe, né, entrevistada hoje, que é enfermeira há muito tempo, né, mais de 20 anos aí de profissão, e o meu intuito com esse vídeo é trazer para vocês um conteúdo que você se identifique. Se você tem dificuldade na escolha do seu curso, ou você tem incertezas, não sabe o que escolher, para onde rumar, vamos lá então. Então, meu nome é Luiz, seu nome é, falando pro... Então, eu sou Maria Célia, sou a mãe do Luiz, como ele já falou. Sou enfermeira há 27 anos e o nosso vídeo foi no improviso. Ele me pediu para que eu falasse e eu tô vindo falar com muito boa vontade, dar um pouquinho do que foi para mim, do que é para mim a profissão de enfermeira. Então, eu comecei, na verdade eu costumo falar que a enfermagem me escolheu. Eu comecei muito jovem, primeiro eu fiz o técnico de enfermagem. Como eu cheguei no técnico de enfermagem? Onde eu morava não tinha muitas opções de escolha. Eu nunca tinha me imaginado ser uma profissional de saúde. Na verdade, eu até tinha medo de algumas coisas. Eu sempre tive muito medo de injeção, eu tinha medo de mortos, mas a enfermagem me escolheu, porque eu não tinha... Era enfermagem ou professora. E medo de sangue também. Medo de sangue, eu também tinha. Eu tenho certeza, pessoal, que muita gente aqui tem esse tipo de medos, assim, de medo de sangue, de morto, esse tipo de dificuldade. Será que eu vou lidar? E minha mãe conta essas histórias, pode ter certeza de ver histórias várias vezes, entendeu? Então, aí eu comecei a fazer o curso técnico de enfermagem. Fiz o técnico de enfermagem, foi um curso que eu fiz junto com o 2º grau. Tive meu primeiro desafio, sim. Né? Como eu falei, eu tinha medo de mortos. E chegou a hora do meu primeiro desafio no 2º ano do estágio lá do curso técnico de enfermagem. Me deparei com a situação de ter que preparar um corpo. Antes de chegar até o procedimento em si, eu preparando o material, eu já estava bastante apreensiva, com medo daquela situação, de passar por aquilo. Passei, aquela minha experiência não foi muito agradável, até porque eu tive que me superar, perder aquele medo ali, mas foi melhor do que eu imaginei. Passei, aconteceu uma situação meio estranha, que eu até posso falar no próximo vídeo. Eu consegui passar, eu consegui sobreviver a isso. Sobreviveu. Aí fiz o 2º grau técnico, terminei o 2º grau técnico e comecei a trabalhar como técnica de enfermagem. Quando eu comecei a trabalhar como técnica de enfermagem, algumas vezes eu me deparava com situações que eu falava, eu não quero essa profissão porque é uma profissão bela, a gente ajuda muito as pessoas, mas ela realmente tinha um reconhecimento muito menor até do que tem hoje. E eu falei assim, o que eu vou fazer então? Eu quero fazer a faculdade. Fiquei em dúvida se fazia faculdade de enfermagem ou não. Eu já tinha me adaptado com as situações que eu achava difícil com relação ao medo de sangue, ao medo de morto, porque isso a gente se adapta. Inclusive hoje eu estava falando com o meu marido o seguinte, se eu tô em casa e passo por uma situação de ver muito sangue, talvez eu fique nervosa. Se eu tô na rua e vejo um acidente, talvez ali... Não estando como enfermeira, talvez tenha uma conotação diferente. Tem essa diferenciação, né, do profissional que a pessoa representa e na vida de fato dela. Então, agora quando eu tô no hospital, às vezes que eu trabalhei em emergência, que chega uma família acidentada, a vontade de ajudar é tanta que você esquece o seu medo de sangue, você esquece aquele nervoso que você fica numa situação normal. O seu impulso é de ajudar. E é muito confortante quando você ajuda, quando você vê aquela pessoa retornando bem. Isso acontece. Quem escolhe essa profissão, ao menos uma vez na vida vai passar por isso. De saber que você trouxe o conforto para alguém. E a profissão de enfermagem, ela é para quem gosta de cuidar. E assim, é uma profissão que tem muitas mulheres? Até acho que porque nós mulheres, a gente aprende a cuidar desde quando é criança, né? Aprende a cuidar, então nós temos já esse instinto. Mas não é uma profissão que é só para mulher, não. Ela é uma profissão para quem gosta do contato humano, para quem gosta de cuidar, para quem gosta de servir, mas para quem gosta de estudar também, porque ela requer muito estudo. É uma profissão muito científica. Quando você faz a faculdade, você tem que estudar. O técnico de enfermagem também tem que estudar. Afinal de contas, você está lidando com a vida do outro, né? Que você está lidando com o que a pessoa tem de mais precioso. Mas é mais técnico, você vai aprender mais a técnica de enfermagem. Já na faculdade, você vai aprender mais a cientificidade daquela técnica que o técnico de enfermagem faz. Então, vamos trazer aqui
para resumir para a pessoa que está assistindo. Como você chegou a técnico? Basicamente, o técnico te escolheu. Isso, o técnico me escolheu. Então tá, aí essa foi a decisão de curso. Depois, dificuldades que entrou, que as pessoas geralmente têm no início, que é medo de sangue, medo de morto, o que for. Essas coisas, pelo que eu converso com minha mãe, as coisas se superam. O tempo passa e você acaba se acostumando porque é uma rotina de trabalho. E quando você vê a possibilidade de ajudar alguém, você acaba ultrapassando os seus medos. E você se vê, fala, caramba, eu consegui. E as coisas acontecem. Então, isso aí foi a dificuldade durante o técnico. E como você chegou a ser enfermeiro? Assim, estamos falando de estudante, aí chegou a técnica de enfermagem e depois o próximo passo foi a enfermagem, de fato, a faculdade. Aí como eu já tinha dito, algumas vezes, já como técnica de enfermagem, já atuando, eu via situações que eu falava, poxa, não me desanimava a fazer faculdade de enfermagem. Aí eu comecei a faculdade de psicologia e fiz o primeiro período, o segundo período. Antes de passar para o terceiro período, eu falei, não é o que eu quero para mim. Eu realmente quero ser enfermeira. Foi quando eu optei ir para a faculdade de enfermagem e passei para uma faculdade pública e fui fazer a faculdade de enfermagem. E fazer a faculdade, né, eu sei que não foi fácil. Conta aí pra gente como é que foi. Realmente não foi fácil. Eu fiquei grávida no terceiro período da faculdade, eu já era casada, e fiquei grávida dele no terceiro período da gravidade, da faculdade, e o que dificultou um pouquinho mais. Eu já era técnica de enfermagem, então eu trabalhava à noite como técnica de enfermagem, saía do plantão, ia para a faculdade e ficava o dia inteiro, porque era integral médio, porque era até as 2 horas da tarde, na média, né, de 2 horas da tarde. E depois ia para o outro trabalho. Então eu trabalhava uma noite, dia na faculdade, e à noite no outro emprego. E depois do terceiro período, grávida. Então, para quem pretende fazer, mas pensa nas dificuldades, encara, não pensa. Vai porque dá certo. A gente pensa que não vai conseguir, mas consegue. A faculdade pública, ela era bastante exigente, né? Tipo, se você ficar reprovado 3 vezes na mesma disciplina, você é convidado a sair, você é jubilado. Então eu tinha que estudar, trabalhar à noite e ainda grávida. Mas em momento nenhum eu parei a faculdade. Eu levei a faculdade até o dia de parir. Aí depois ele nasceu, eu já estava mais adiantada na faculdade. No caso eu, né, pessoal? Eu levava ele para a faculdade. Detalhe, na época da faculdade, durante a gestação, as minhas amigas me ajudavam muito. Inclusive, hoje, depois de 21 anos, eu reencontrei uma amiga que me ajudou a escolher o nome dele, que fez uma toalhinha antes dele nascer, que ele tem até hoje. Mas enfim, eu levei assim a faculdade até o final. Ele nasceu. Algumas vezes eu levei ele para a faculdade, bebê ainda, porque eu não parei hora nenhuma desde que ele nasceu até terminar a faculdade. Terminei a faculdade e realmente eu vi que era o que eu queria. Eu gosto muito do que eu faço. Isso no estágio, residência, isso é até bom, pessoal, para quem não sabe ainda o que é estágio, o que é residência, é pra gente falar um pouco dessa parte. Assim que acabou a faculdade, ou durante, como é que foi a profissão, a parte de trabalho? Aí terminou a faculdade, eu terminava a faculdade no dia 28, eu colava grau. Eu comecei a colocar currículo no dia 25. Quando chegou no dia 29, eu já estava empregada. Eu já tinha sido convocada, já tinha sido chamada para onde eu entreguei um currículo para assumir um CTI numa empresa privada. Só que no dia 28, que era o dia da minha formatura, no dia 29 também tinha a prova da residência. Então nós saímos do baile de formatura, da festa de formatura, direto para a prova da residência. E eu fiz a prova da residência também dessa universidade pública, na mesma universidade. Fiz a prova para residência e eu passei na prova para residência. Então eu optei por fazer residência ao invés de ir para esse primeiro emprego, coisa que eu também não me arrependo. Depois eu posso até falar sobre a residência, se vale a pena ou não. Para mim foi muito bom ter feito a residência. Me abriu bastante portas e é isso. Acho que para o vídeo não ficar muito longo, né? Então, aqui a gente está contando a trajetória muito resumida e com muitas generalizações, pessoal. Claro que as coisas mais a fundo, como as experiências, assim, tem que ser para outro vídeo, porque senão a gente vai ficar aqui dias e dias conversando assim como a gente fica. E é por isso que a ideia do vídeo surgiu
também. Então, até porque são 27 anos de trajetória, não dá para resumir isso num vídeo. A minha pretensão, na verdade, é só ajudar com algumas dúvidas que venham a surgir, alguma pergunta, alguma sugestão, porque eu converso muito com meu filho no meu dia a dia de trabalho e ele me pede: mãe, divide isso com as pessoas, conta essas histórias que você conta. O objetivo é só, sim, se tiverem dúvida, o que eu puder falar sobre a profissão, sobre o que é ser enfermeira. Eu já atuei em todas as áreas que você possa imaginar, da atenção básica até o paciente de unidade intensiva, então eu tenho bastante experiência. E eu acompanhei todas elas, não sei, não entendo muito enfermagem aí, mas quase todas eu acompanhei. Quem sabe no próximo vídeo, se vocês deixarem sugestões sobre temas, perguntas sobre o que vocês quiserem saber, é só perguntar que a gente vai responder.